A alma elabora-se no seio dos organismos rudimentares. No animal, está apenas em estado embrionário. No homem, adquire o conhecimento e não mais pode retrogradar. Porém, em todos os graus, ela prepara e conforma o seu invólucro. As formas sucessivas que revestem são a expressão do seu grau, do seu valor próprio. A situação que ocupa na escala dos seres está em relação direta com seu estado de adiantamento. Não se deve acusar Deus por ter criado formas horrendas e desproporcionadas. Os seres não podem ter outras aparências que não sejam as resultantes das suas tendências e dos hábitos contraídos. Nada há, aliás, maior, mais justo, mais conforme à lei do progresso do que essa ascensão das almas, operando-se por escalas inumeráveis. Em curto percurso, elas próprias se formam. Pouco a pouco, se libertam dos instintos grosseiros e despedaçam a sua couraça de egoísmo para penetrarem nos domínios da razão, do amor, da liberdade. É soberanamente justo que a mesma aprendizagem chegue a todos e que nenhum ser alcance o estado superior sem ter adquirido aptidões novas. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caráteres, a variedade das aptidões, as desproporções das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que ferem a nossa vista. Através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares de mundos, as nossas existências desenrolam-se, passam, renovam-se e em cada uma delas desaparece um pouco do mal que está em nós. As nossas almas fortificam-se, depuram-se, penetram mais intimamente nos caminhos sagrados, até que, livres das encarnações dolorosas, tenham adquirido, por seus méritos, acesso aos círculos superiores, onde eternamente estão em beleza, sabedoria, poder e amor. Então, essa fala de Leon Denis, que está no seu livro Depois da Morte. Essa é a nossa posição hoje. Nós sabemos, através, inclusive, da ciência, dessa transformação dos seres, desse processo de evolução. Mas a nossa pergunta é: quando surgiu a ideia da reencarnação entre os homens? Quando que ela apareceu? Qual foi a primeira vez que nós nos deparamos com ela? E vem a pergunta: na pré-história já existia a ideia de reencarnação? No homem pré-histórico, quando nós paramos e pensamos, no homem da Idade da Pedra, existia essa ideia? Quando a gente faz estudos, os antropólogos, através de suas pesquisas, eles vêm nos trazer que esse homem pré-histórico já tinha uma noção. Por quê? Pela forma que ele enterrava os seus mortos. Alguns povos, algumas civilizações, colocavam os seres humanos, seus conterrâneos, em posição fetal, junto com seus pertences. Por que fariam isso se eles acreditassem no nada? Se acreditam no nada, larga lá e deixa. Mas se havia neles o trabalho de pegar esse corpo, preparar esse corpo, enterrá-lo nessa posição, é porque neles já estava uma ideia de que aquele ser necessitaria estar naquela posição para facilitar um retorno dele à vida, que chamavam vida. Então, nós vamos ver que na pré-história já existia essa ideia já estava enraizada. E conforme a gente vai caminhando, como nós vimos quando nós estudamos as religiões, nós vamos ver que o primeiro livro que nós vamos encontrar na humanidade, que vai nos trazer conhecimentos a respeito disso, vai estar nos Vedas, que são os livros que encontrados na Índia, porque a Índia é o berço do pensamento
religioso, filosófico da humanidade. Todo o princípio do pensamento nós vamos encontrar na Índia. E é exatamente na Índia que nós vamos encontrar os Vedas. Alguns pesquisadores vêm nos dizer, inclusive um astrólogo, né, hindu, que fazia estudo das estrelas, ele nos diz que os Vedas já existiam há 58 mil anos atrás. Quer dizer, ele cita os Vedas em seus trabalhos como algo antigo, e esses trabalhos datam de 58 mil anos atrás. Mas nós vamos encontrar outros estudiosos nos dizendo que os Vedas, inclusive Gabriel Delany, que remonta a 10 mil anos atrás. E vamos encontrar uns cientistas, que inclusive está numa fita que nós vamos ver semana que vem, nos falando que esses livros datam de 5 mil a 6 mil anos atrás. Então há uma controvérsia com relação à data. Mas independente disso, nós sabemos que é muito antigo. 6 mil anos antes de Cristo é muito tempo. É muito tempo. E é justamente nesses livros que nós vamos encontrar esse pensamento. E entre eles nós podemos, isso está no livro dos Vedas. Há uma parte imortal do homem, que é aquela, Agi. Agi seria o fogo, que era considerado, não o Deus, mas era a expressão, não que eles adorassem o fogo, mas era a expressão do poder, que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Então, quando nós encontramos isso no livro, significa o quê? Que eles já tinham o pensamento de um retorno, de uma volta. Essa passagem dos livros dos Vedas vem justamente comprovar isso, que havia sim uma volta. E foi justamente daí, da reformulação dessa doutrina, das doutrinas védicas, que vai surgir quem? Krisma, que é o primeiro revolucionário, o primeiro reformulador das crenças religiosas, do pensamento. E ele vai ser o fundador do hinduísmo. O hinduísmo, e também chamado de brahmanês, que algumas pessoas falam, mas na Índia é o brahmanês ou é o hinduísmo? Quer dizer, elas levam nomes diferenciados para o mesmo pensamento, uma mesma seita. E o hinduísmo, então, vai surgir através de uma reforma que Krishna faz dos Vedas. É que vai surgir. E o hinduísmo traz a ideia da evolução mônada, que é o quê? É o princípio de Deus no ser, desenvolvendo, que nós chamaríamos ego. É o ego. Que muitos estudiosos da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, falam, o ego. A gente daria o nome de ego, quer dizer, é o princípio, falar que Deus está em nós, essa essência nossa divina que vai florescer. A doutrina da reencarnação teve no hinduísmo seu primeiro expositor. Quer dizer, é o primeiro livro que nós vamos realmente, né? É a primeira doutrina que nós vamos ver essa defesa realmente da reencarnação. Eles dizem que há 3 espécies de manifestação de Brahma. Brahma, né? Ele é considerado Deus. Então, seria o Sati, que seria a existência, o Chiti, que é o conhecimento, e o Amanda, ou sensibilidade. E eles nos colocam aqui, no mineral, vai surgir o quê? No mineral, a Chiti, que é o conhecimento, e a Amanda, que é a sensibilidade, estão em estado latente. Latente. É onde vai surgir o Sati, que é a existência. Então, é que vai realmente desenvolver essa ideia do mineral, desenvolvendo para o vegetal, para o animal e depois para o hominal. Depois eles nos colocam que no vegetal vai haver o despertamento da sensibilidade, o despertamento de Amanda, é onde ela vai começar a despertar, vai surgir a sensibilidade.
Depois, nós vamos ter o início de Chit, que é o conhecimento, mas é o início que irá evoluir para quê? Para os três se manifestarem no homem, no hominal, que vai ser Chat, Chit e Amanda se manifestando, que a meta é a identificação do homem com Brahma através dos ciclos das existências. Então, quer dizer, conforme vai reencarnando, passando por esses ciclos de desenvolvimento, onde a gente vai adquirindo, vai se despertando. Quando chega no homem, é onde vai despertar a razão, o conhecimento, a sensibilidade é que vai nos trazer isso. Então, é através desse ciclo das existências que o homem vai aproximar de quem? De Deus, do seu desenvolvimento. E é justamente aí que nós vamos encontrar a primeira expressão disso. Porque para que isso se suceda, é necessário haver o princípio da reencarnação. É necessário se acreditar na reencarnação. Então, o objetivo do hinduísmo é a libertação da rota dos nascimentos e mortes, a que chama Sansara, e que é a reencarnação. Então, Sansara é o termo que eles usam para designar a palavra reencarnação. Então, o objetivo do hinduísmo é levar o ser humano, né, a se libertar de quê? Dos seus egoísmos, da sua brutalidade, levar para o seu desenvolvimento. Para, quando ele atingir esse desenvolvimento, ele não vai necessitar mais de passar pelo Sansara, que é a reencarnação. Então, o ser ficaria livre disso. Por quê? Porque ele já se superou. Ele deixou para trás o egoísmo e adquiriu o quê? A liberdade. Ele se torna livre. Porque nele reside o quê? Amor, compreensão e respeito por todos. Então, esse amor maior ao Deus. E eles acreditam na lei do karma. Karma, que é uma palavra sânscrita que significa ação, né? Que é a mesma coisa de lei, de causa e efeito, de mérito. Então, o karma não é alguma coisa como nós interpretamos hoje em dia. Eles não encaravam o karma como alguma coisa igual, esse é seu karma, é sua obrigação passar. Não. Você é responsável por tudo aquilo que você plantou. Você é responsável por tudo que você tenha feito, pensado, criado. Você se torna responsável. Se você criou boas coisas, você irá colher boas coisas. Se você criou coisas ruins, você irá colher coisas ruins. Então, o karma é justamente isso. Por que muitas vezes, dentro da doutrina espírita, nós falamos assim, a palavra não é karma, é causa e efeito, ação e reação. Porque esse termo é um termo oriental, utilizado pelas religiões orientais, que muitas pessoas estão trazendo para dentro da doutrina espírita. A palavra utilizada por nós é causa e ação, causa e efeito, né? A mesma coisa a gente passar a falar, hoje nós vamos falar sobre Sansara. Quer dizer, é um termo deles, significa a mesma coisa, utilizado por eles. Então a gente usa reencarnação e lei de causa e efeito. Para eles, a alma não nasce, nem morre nunca. Ela não nasceu outrora, nem deve renascer, sem nascimento, sem fim, eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. Como poderia aquele que a sabe imperecível, eterna, sem nascimento e sem fim, matar ou fazer matar alguém? Isso está em um dos livros deles, que... Oi? Ah, em pecado, desculpa. Então, lê de novo. Impecável. Como poderia aquele que a sabe impecável, eterna, sem nascimento. Então, aqui ele já está nos mostrando, através dessa citação dos livros deles, o quê? Que para eles não havia um nascimento. A alma existia. Era. Então, como matar alguém?
ela apenas trocava de veste. E eles não colocam, assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos, e também tu, Arjuna. Eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Isso era dito pelos profetas deles, que passavam isso de boca em boca. Isso aí era, sempre que havia essas citações, é como se um espírito, né, um mensageiro muito iluminado, viesse ter com eles, conversar com eles, com Krishna, no caso. E passava desta forma para eles. E a crença dos hindus está aí. É dentro disso realmente que eles acreditam. A Nair Lacerda, que faz um estudo das reencarnações, que é esse livro aqui, As Reencarnações através dos Séculos, ela nos coloca, porque com aquele princípio do karma, como todos os livros do hinduísmo tiveram uma forma muito simbólica de ser escrita, porque, como nós sabemos em estudos anteriores, foi Krishna que desenvolveu a doutrina secreta. Como? Ele passou a falar aos seus discípulos que nem tudo deveria ser falado ao povo, porque eles não estavam preparados para saber. Apenas deveria se falar as coisas que as pessoas estavam preparadas para escutar. Com isso, ele criou a doutrina secreta, que é uma doutrina que ficou velada, quer dizer, reservada para os sacerdotes, para os padres, os pastores, os iatolás. Então, essas pessoas que tinham comando, poder, os reis, tinham conhecimento. O povo não. Ao povo se dava o suficiente para eles terem medo e se submeterem ao poder. Então, com isso, toda a doutrina antiga, inclusive muitas da atualidade, ficaram reservadas a poucos. Consequentemente, eles começaram a criar coisas para amedrontar. E a interpretação do povo andando realmente para outros lados. E eles acabaram acreditando que poderia existir a mentepsicose, que é o quê? É o ser humano se reencarnar em forma animal. E com relação a isso, ela esclarece que as almas não seriam um animal, mas teriam suas características que eram a das almas a reencarnar. Isso é, quando se dizia, fulano reencarnou como um dragão. Não que ele tivesse a forma de dragão, mas ele veio com toda aquela característica de ferocidade que poderia se dar a um dragão. Ela se reencarnou como uma pomba. Não que ela fosse ser uma pombinha branca, mas que ela vinha com toda aquela delicadeza, aquela meiguice do pássaro. Então, essa interpretação foi mal feita. É o que ela continuou colocando. Na verdade, o homem pode rebaixar-se ao nível de um animal feroz ou repulsivo, bem como assemelhar-se ao que houver de belo ou atraente em outros animais. A crença da regressão das almas fica para a mente crédula e supersticiosa do povo, que tudo vê e tudo absorve conforme a letra. Então, as pessoas liam, não conseguiam interpretar o escrito e começavam a achar que realmente havia possibilidade de uma pessoa, depois de passar por reino hominal, ter adquirido razão, retornar ao reino animal, em formas rudimentares. Existem até alguns dos livros, né, voltados para o povo, que diz que a mulher, quando era traidora, maledicente, voltava como uma serpente. Ela ia voltar, vai nascer outra vez, nascer mais uma serpente. Tão feroz, tão traiçoeira que ela é. Aquele muito cruel, aquele muito cruel nasceria realmente como um animal bem feroz. Então, o povo foi levado a acreditar, mas como nós vimos pelo pensamento de evolução da Amanda, do Shid,
o que acontece? Há um processo, e quando chega no reino hominal, não regredir, não tem como andar para trás. Depois que a gente adquire alguma coisa de conhecimento, não tem como voltar. Mesma coisa a gente ensinar matemática para a criança, depois falar, esquece tudo. Ela não conseguiria. É impossível ela esquecer, ela já aprendeu, ela já interiorizou, então ela jamais esqueceria. Então ela explica dessa forma, e é a forma que nós temos que olhar a metapsicose realmente. Depois nós vamos ver que veio o jainismo. O jainismo apareceu 600 anos antes de Cristo. Ele foi fundado por como é que se fala? Mahavira, que se tornou um Jiva. Jiva vitorioso, significa vitorioso. Por quê? Gina, daí vem a palavra jainismo. Quer dizer, são os vitoriosos, as pessoas que pretendem ser vitoriosos em cima de quê? Dos acontecimentos, da luta do dia a dia. Superar a vida, superar suas dificuldades. Ele é contemporâneo de Buda. Ele é um dos contemporâneos de Buda, mas a religião fundada por ele vem um pouco antes da de Buda. E é engraçado que eles têm um respeito tão grande por todos os seres vivos, que nós vamos ver na fita que eles andam com máscaras no rosto. Para quê? Para não respirar e absorver os seres vivos. Quer dizer, um inseto que se mate, você é responsável por ele. Então, qualquer ser vivo que na respiração possa penetrar nosso organismo, a gente já se torna responsável por ele. Pode até ser, mas não sei se foi daí não, viu? E os seus devotos praticam uma doutrina de não violência, guardam o celibato pelo voto de castidade e respeitam todos os seres viventes sem exceção. Num livro chamado Filosofia Jainista, ele nos diz o seguinte, é um estudioso do jainismo, ele nos coloca o seguinte: a alma que passa através de vários estágios de nascimento e morte não deve ser tida como uma coleção de hábitos. Ela existe sob a forma de identidade independente, a qual todos esses hábitos e atitudes pertencem. É entidade espiritual e imortal, mostrando-se permanente e eterna em meio a todas as modificações. Então, por aí a gente vê que quando a gente fala, isso aí não é dele, não, isso é um mau hábito. Não, é próprio nosso. Eles já acreditavam nisso nessa época. Então, as nossas atitudes, os nossos hábitos são nossos. As pessoas não se tornavam boazinhas porque eram boazinhas. Ou porque conviveram no meio bom. Não, é porque elas realmente já tinham adquirido aquelas qualidades. E eram entidades consideradas para eles independentes, individuais. Quer dizer, cada um era responsável pelo seu próprio progresso, pelo seu próprio desenvolver. E como ela partiu do hinduísmo, ela surgiu na Índia e ela também faz parte do pensamento hindu. São os reformadores que vão aparecendo. Cada vez que uma doutrina se acha encoberta por nós, aparece um revolucionário que a faz ressurgir para trazer o quê? A sua pureza, a sua verdade. Nessa mesma época surge o quê? O budismo. Buda, o que ele faz? Ele também larga. Ele foi criado preso num palácio, quer dizer, sem ter contato com o mundo exterior. A vida para ele era bela, linda, não existia nada de mal. Existia muita fartura, e toda vez que perguntavam para ele assim, ele perguntava para o seu pai, como que é lá fora, como que é a vida? É igual é aqui no palácio. Tudo muito farto, muito bonito, muito chique. Só que ele foi crescendo e aquilo não parecia uma coisa tão lógica assim para ele. Ele queria ver. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Foi quando ele foi ajudado e saiu do palácio. O serviçal o ajudou, ele, se vestiu como um qualquer da comunidade e saiu.
saiu e viu o que ele não gostaria de ter visto. Ele viu a fome, viu a miséria, viu a pobreza. E nesse instante, ele quis abandonar o palácio. Foi ter com os hinduístas, com o brahmanês, mas mesmo assim, todo aquele pensamento deles não lhe deu paz. Por quê? Porque nessa época, o hinduísmo já estava dividido em castas. Já estava todos em castas. Ó, você nasceu pobre, vai morrer pobre. E quando reencarnar, vai reencarnar nessa condição. Ah, você... Então as pessoas não cresciam, eram divididas em castas. Os de cima, os que sobressaíam, realmente aproveitavam dos que estavam mais abaixo. E aquilo não satisfez Buda. Um dia ele realmente resolveu, foi para debaixo de uma figueira, que eles chamavam de figueira santa, e ele ficou meditando e procurando uma razão, um objetivo. Meditou em tudo que ele havia aprendido do hinduísmo. E foi aí que ele se tornou o Buda, que Buda significa iluminado, sábio. Foi aí que ele se tornou o Buda. E saiu para pregar o quê? O hinduísmo revolucionário, transformado, sem castas. Foi aí que ele foi levar esse pensamento diferente, pensamento de igualdade, de amor. É onde ele coloca. O Buda, ele pregava a reencarnação, o amor, e para todas as pessoas, sem distinguir nenhuma, a todo ser vivo deveria se amar em igualdade. Ele explicava, aceitava a reencarnação e explicava a vida das pessoas no presente como sendo resultado de suas vidas passadas. Se hoje você vive isto, é porque você fez algo atrás que levou a viver dessa forma. E o presente para Buda estaria escrevendo o futuro das pessoas. Então, o budismo real aceita desta forma. Aceita desta forma. Não os outros que foram aparecendo, porque se espalhou e foram fazendo várias igrejas do budismo. E aí houve a diferenciação de pensamento encoberta do pensamento bonito, que era de amor, de caridade, de solidariedade entre os seres. E até o Buda, que era uma figura magra, se tornou, para simbolizar a abundância, um símbolo gordo, né? Porque Buda era magrinho. Magrinho. E se tornou. Eles nem se alimentavam de animal, de carne. Ele é estritamente vegetariano, comia o essencial para a sua sobrevivência, que é assim que ele achava que era o justo. Ele era uma pessoa extremamente equilibrada. E transformaram ele naquele Buda imenso, aquele barrigão, para designar apenas a abundância. E começaram a colocar uma série de coisas que não existia, porque Buda também não tinha rituais como tem hoje. E por que a Igreja Católica condena tanto o Buda? Ah, nós vamos chegar lá. Quando a gente entrar no cristianismo, daí nós vamos ver por quê. Por que condenar essas outras seitas e outras filosofias, religiões, que divulga algo que coloca em perigo o meu poder? Então, condenamos, porque dessa forma, ninguém vai pesquisar. Se eu falar que é bom, as pessoas vão lá, descobrem, e aí? E eu perco poder? Se eu estou dominando através do medo, da força, tudo que possa libertar essas pessoas do medo, né, do meu poder, é proibido. Essa é uma das razões que budismo, espiritismo, hinduísmo e muitas foram proibidas. Essa é uma das razões. Depois nós temos o sikhismo. Ele foi fundado por Nanak. Nanak, é muito interessante a história dele, que ele também foi riquíssimo. O sikhismo veio logo depois do jainismo, também com a mesma filosofia do hinduísmo.
Mas a história dele é interessante porque ele já mais da nossa época, 1400 por aí. É interessante porque ele era uma pessoa rica também, muito rica. E de repente ele não gostava de ficar meditando, e o pai dele ficava preocupadíssimo com ele, porque para uma criança ficar horas e horas meditando, aquilo, o pai dele ficava, o que será que está acontecendo com meu filho? E quando chegou na época da adolescência, que era a época dele procurar uma profissão, um caminho, o que ele fez? Ele não quis saber de nada, ele não quis nada daquilo. Ele quis ser servo de um homem, Nababo. Ele quis ser servo dele. E foi para a casa dele. E ali ficou, servindo. Até que um dia o Nababo chamou. "Ô, vem cá, para você me servir." E o Nanak não foi. "Não, eu não sou mais seu servo. A partir de hoje eu sou servo de Deus." E o Nababo falou para ele: "Mas servo de qual Deus? Em quantos deuses você acredita?" "Eu acredito em um único Deus." "Não, se você acredita em um único Deus, então vamos comigo orar." E saiu com ele e foi orar. Daí chegando lá no templo, o sacerdote lá fazendo a prece, e o Nababo lá todo contrito, em posição que era adequada para fazer a prece, ficar lá orando, e Nanak lá observando. A hora que terminou a prece, o Nababo virou para ele e falou: "Mas eu trouxe você aqui para orar, em vez de você orar, nem respeitosamente você não se dirigiu, você nem ficou na posição correta para tal. O que aconteceu? Você não falou que era crente de um único Deus e nem faz a cordialidade devida a ele?" Ele pegou e falou assim: "Não, eu não fiz, realmente eu não fiz. Mas você, enquanto orava, não prestava atenção na oração. Você pensava em quantos cavalos iria conseguir comprar para negociar. E o sacerdote, enquanto proferia a prece, também não prestava atenção nela. Prestava atenção na sua égua, que havia parido, com medo dela morrer ou não." Daí os dois realmente confirmaram que no momento era aquilo que eles pensavam. Então, ele mostrou o seguinte: não adianta eu me postar se o meu pensamento não está naquilo. O importante é o pensamento. Não adianta eu estar aqui em gestos, em atitudes, se eu não vivo aquilo. E foi a partir daí que ele saiu a pregar. Ele saiu para pregar o quê? Justamente isso. Então, a sua intenção inicial foi o quê? Foi reunir o pensamento hinduísta da reencarnação e o muçulmano, aceitando dos muçulmanos o preceito da missão de Maomé. Nós vamos ver para frente, né, essa missão de Maomé também. E Sikhs chama os discípulos. Então virou Sikhismo, os discípulos de Nanak. Eles começaram a seguir. Eles são extremamente piedosos, eles são tolerantes, porque são coisas que realmente a seita deles divulga, benevolentes, admitem a reencarnação, o karma e a identidade do espírito humano com Deus. Então, também eles acreditam nesse processo crescente de evolução desse Deus interior que reside em nós. Até o ventilador vai parar. Que reside em nós. Então, o sikhismo seria isso. Também uma doutrina antiga, que todas elas têm seguidores até hoje, e que também acredita na reencarnação. Quero. Daí nós vamos ver agora o Egito. O Egito é fascinante, realmente. É extremamente fascinante, porque no Egito, é do Egito que vai partir para várias partes do mundo essa filosofia. A doutrina delas é chamada de verbo-luz. E é lá no Egito, que vão estudar os grandes pensadores gregos, os grandes pensadores como Moisés, os grandes reformuladores vão surgir
no Egito, porque o Egito, apesar de ter a sua doutrina secreta, porque todos eles tinham a sua doutrina secreta, que nenhuma seita religiosa até o século passado tinha aberto mão desta doutrina secreta, de ter um ensino particular para os sacerdotes e outro para o povo. No budismo também existia doutrina secreta, no sikhismo, no jainismo. Mas no Egito, mais do que tudo, porque no Egito, os iniciados, que era o nome que se dava, aqueles que realmente começavam a conhecer essa doutrina secreta, havia-se um juramento. Quem abrisse a boca morria. Quem contasse o que tinha aprendido estava sujeito a morrer. E logo que eles descobrissem, realmente eles morriam. E foi uma das coisas que levou Sócrates a não aderir, não ir para o Egito estudar a doutrina secreta e nem aderir a ela. Porque ele queria a liberdade de realmente levar. Mas voltando ao Egito, no Egito é que nós vamos, né, encontrar, através da leitura das estelas, que são colunas herméticas, mais à frente nós vamos ver o significado de herméticas também, e dos papiros, que através deles que vai permitir a reconstituição da história do Egito, ao mesmo tempo que essa antiga doutrina do verbo luz, divindade de tríplice natureza, simultaneamente inteligência, força e matéria, isso é, espírito, alma e corpo. Então nós estamos vendo que todas essas doutrinas antigas se baseiam no mesmo pensamento. Esse tríplice aspecto, depois a religião católica, por se negar à reencarnação e uma série de coisas, absorveu de forma diferenciada. Mas é espírito, alma e corpo. E no Egito, nós vamos ver que eles acreditavam que o homem tinha o quê? Um duplo, quer dizer, o duplo do homem, que nós chamamos hoje de perespírito, corpo espiritual, que era feito de uma substância mais tênue do que a do corpo físico. Então, no Egito, eles já sabiam da existência e chamavam de Ka. Enquanto na vida terrena, o Ka permanece no mundo divino. Então, enquanto eu estava aqui, no mundo terreno, eles acreditavam que esse corpo, né, que esse duplo do homem, estava no plano espiritual. E a morte, quando havia a morte, o extermínio do corpo físico, o que acontecia? Lembra aquele pássarozinho que o Vicente mostrou semana passada, que eu não consegui imprimir a figura dele aqui? É um pássaro com cabeça de homem, que ele até mostrou. Esse aqui é o Ba. O Ba representava para eles a alma, que é o pássaro com a cabeça de homem, representa a alma, que ia se reunir com quem? Com Eduardo. Oi? Não, é um pássaro. O homem com cabeça de pássaro é Hermes, que é o autor do livro dos mortos para eles. Nós vamos ver um pouquinho à frente. Eu acho que no próximo quadro nós vamos falar sobre Hermes. Hermes é representado, né, nas colunas herméticas e nas cúpulas, né, dos subterrâneos lá do Egito, com um corpo de homem e uma cabeça de pássaro com bico comprido. Né? E o Ba é um pássaro com uma cabeça de homem, com a cabeça daquele homem que estava desencarnando. Então, era a alma. Era a alma do ser que estava desprendendo. O Ak, né? Espírito, Sequem, a sua potência, e o Ka, o seu duplo. Então, eles se reuniam. Quando morria, se reunia. E o Ba, o que o Ba fazia? O Ba, que é a alma, aquele pássaro que se desprendia da organização física, ia se encontrar com Osíris. Osíris é o deus grego que representa a luz, é o benfeitor. Ia se encontrar com Osíris, onde ele ia ser julgado através do peso do seu coração. Ainda tinha 40 juízes para ajudar nesse julgamento. O que era o peso do coração? Dependendo das atitudes nossas durante a vida, o nosso coração ia tendo um peso. Atitudes más ia ter um peso imenso.
atitudes boas, o coração ficava leve, tranquilo. Quando chegava lá e havia esse julgamento, se Ba se identificasse com Osíris, com a perfeição, ele permanecia com Osíris. Se não, ele era culpado e remetido a um inferno indeterminado. Inferno indeterminado, que seria, né, no plano espiritual, ele iria ficar realmente em perturbação, até poder voltar à carne para se redimir do que ele havia feito. Então é muito interessante essa ligação, porque aí no Egito a gente já vai encontrar o quê? O perespírito, o desprendimento dele. Agora, muito mistificado nesse caso. Hermes, que é quem nós falamos antes, é considerado o filósofo egípcio. Deus grego, porque os gregos, né, na mitologia deles, colocaram Hermes como filho de Zeus e de Maia. Os romanos acreditavam sendo Mercúrio, fizeram a estátua de Mercúrio, representava Hermes, e era chamado, nós devemos ter lido muito quando a gente estuda, o Hermes Trimegisto, isto é, 3 vezes grande. Quantas vezes a gente passa por esse nome nos nossos, Hermes Trimegisto, e a gente, quem será? Pois é, ele foi o grande filósofo grego, também chamado de Tote Hermes, pelos egípcios, também eles falam dele como sendo também com o nome de Tote Hermes. Então nós vamos encontrar ele com esses 3 nomes. Seus aforismos, máximas e sentenças dá-se o nome de hermético. Ciências herméticas equivalem às ciências ocultas. Então, o nome de hermético vem de Hermes. Por quê? Porque todos os escritos de Hermes eram muito velados, eram reservados a quem? Aos iniciados. Era muito simbólico. Tanto que nós vimos no estudo anterior que para se ler as colunas herméticas, havia níveis. Para o iniciado que estava começando, ele tinha um pequeno intento, então ele lia as coisas simples. Conforme ele ia desenvolvendo, ele ia conseguindo maiores conhecimentos, ia conseguindo ler melhor essas colunas. Então ele ia aprofundando em seus conhecimentos. E estava tudo ali, ó. A pessoa precisava de quê? Da chave para abrir aquele código. E Hermes, as coisas dele são escritas dessa forma, quer dizer, hermeticamente. Vai adentrar quem conhecer o quê? A chave que abre. Os símbolos que abrem essa chave. E o livro dos mortos, como nós falamos, né? Que descreve a viagem da alma após a morte, através de localizações chamadas a mente. Hermes é considerado o autor desse livro, quem escreveu esse livro. Considerava o autor de inúmeros tratados religiosos, do quais existem fragmentos dados a conhecer pelos gregos e romanos com possíveis alterações. Aí já passa, né? Vamos dar um desvio aqui para ficar mais próximo do que nós precisamos oferecer para termos o poder em nossas mãos. Então, as coisas herméticas são as coisas que vêm de Hermes Trimegisto. É muito importante esse nome, porque nós vamos encontrar ele também várias vezes. Em todos os estudos que nós fizermos sobre religiões, nós vamos encontrar, e sobre filosofia, o pensamento de Hermes. Uma passagem de um dos livros de Hermes, chamado Pimanter, dizem que é o mais autêntico dos livros dele, diz o seguinte: as almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, porém as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas, impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta,
tornam-se luminosas porque possuem o divino em si próprias e irradiam-no em seus atos. Olha que profundidade o que Hermes já escrevia há, podemos falar, milênios atrás. Porque nós não podemos esquecer que o primeiro faraó egípcio data aproximadamente 3.500 anos, 4.000 anos antes de Cristo. E ele foi um filósofo da época egípcia, da civilização egípcia. Olha o que ele coloca. Ele coloca, então, que as almas más, quer dizer, inferiores, estão cheias de orgulho, de egoísmo, ainda ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Por quê? Porque elas necessitavam dessa escola, desse ir e vir para se depurar. E as virtuosas iam voando para as esferas superiores. O pássaro, né? Identificou com Osíris e realmente ia às alturas, onde recobravam a vista das coisas divinas. E ele coloca que o que acontecia? Impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor. Então a importância que eles já davam, não a dor, mas a pessoa saber passar pela dor para, através dela, adquirir essa lucidez. Aceitar ela realmente de uma forma não prazerosa, que ninguém sente prazer em sentir dor, mas de uma forma a tirar proveito dela para o seu crescimento. E depois ele coloca, e energia da vontade adquirida pela luta. É a nossa luta do dia a dia, o procurar vencer, o procurar superar, é que vai realmente dar essa energia em nós. Então esse lutar e a busca é que dá essa energia em nós. Porque possuem o divino em si próprios. Nós falamos tanto isso. O dia realmente que Deus estiver em nós, ele vai irradiar de nós. O dia que o Evangelho estiver em nós, ele irradia de nós. Através de quê? Dos atos. Isso ele já falava naquela época. Então as pessoas seriam boas o dia que elas irradiassem delas através dos atos. Então, num dos livros, e isso com a aceitação da reencarnação naquela época, como que era importante para eles e como que só a reencarnação justificaria todo esse processo. O budismo eu passei anteriormente, mas nós vamos só ver um pedaço dele aqui, porque é interessante que eu não falei do Nirvana. O ser aprende a abraçar no mesmo amor tudo que vive e respira, o que vai conduzi-lo a só amar o eterno, princípio de que emana todo o amor, e para onde ele deve voltar. Esse estado é chamado pelo budismo de Nirvana. Muitas igrejas, principalmente do Tibete, ela fala que o Nirvana é a ausência de tudo. É como se a pessoa atingisse um estado que tudo acabasse. Mas no estudo, ela fala que a conquista, o Nirvana seria a conquista pela alma da perfeição, da liberdade definitiva das transmigrações e dos renascimentos no seio da humanidade. A vida presente em suas alegrias e dores não é senão a consequência das boas ou más ações operadas livremente pelo ser nas existências anteriores. Então, as nossas alegrias, nossas tristezas, é a nossa colheita de outras vidas. E num dos livros a gente encontra, nos livros que fala realmente sobre a doutrina de Buda, quer dizer, utilizado para eles, ele coloca: em Buda uno-me a dor de todos os meus irmãos, e entretanto sorrio e sinto-me contente, porque vejo que a liberdade existe. Sabei, ó vós que sofreis, mostro-vos a verdade. Tudo o que somos é resultado do que fomos no passado. Tudo é fundado sobre os nossos pensamentos. Tudo é a obra dos próprios pensamentos. Se as palavras e ações de um homem obedecem a um pensamento puro, a liberdade segue-o como uma sombra.
O ódio jamais foi apaziguado pelo ódio, pois não é vencido senão pelo amor. Assim como a chuva passa através de uma casa mal coberta, assim a paixão atravessa um espírito pouco refletido. Pela reflexão, moderação e domínio de si próprio, o homem transforma-se numa rocha que nenhuma tempestade pode abalar. O homem colhe aquilo que semeou. Eis a doutrina do karma. Então, nos livros do budismo, nós vamos encontrar a explicação da doutrina do karma desta forma. Uma forma muito profunda e muito bonita também. Porque ele coloca que o ódio, o mau sentimento, jamais será apaziguado com o ódio. Então, nós devemos amar o outro, independente do que ele nos faça. E tem o zoroastrismo, religião dos persas. É interessante que essa religião ela também é chamada de mandeísmo, né? E ela foi fundada por Zoroastro, que significa... Oi? Zoroastro, ou Zaratustra, que significa estrela dourada ou esplendor do sol. A reencarnação não é admitida por Zoroastro. Mas os modernos pares, que é o nome dado aos seguidores dele, individualmente, costumam cogitar sobre a vida anterior. Mas a importância de nossos estudos é primeiro mostrar que houve essa religião, zoroastrismo, essa filosofia, que não aderiu em seus livros abertamente sobre a reencarnação, mas que serviu de base, porque ela foi reformulada por Nani, ou Maniqueu. Ele quis reformar as leis de Zoroastro, mas foi repelido pelo rei da Pérsia e foi expulso do seu país. Depois ele retorna ao seu país novamente, começa a levar a mensagem, mas novamente ele é pego e ele é crucificado. Ele fundou o maniqueísmo, que para eles o mundo era uma espécie de purgatório ou inferno, para onde os seres humanos deveriam retornar várias vezes e ter a completa reconciliação com o Senhor. Então, o maniqueísmo é a reformulação do zoroastrismo, que não aceitava abertamente, mas o Mani reformula, e já nele a gente já vai encontrar esse pensamento. E nós chegamos na Grécia. A Grécia, o berço das artes. E é na Grécia que vai aparecer a primeira vez esse pensamento, vai ser com Pitágoras, que foi o primeiro a introduzir a doutrina dos renascimentos da alma. Ele é o primeiro a levar para a Grécia esse pensamento. Pitágoras, vocês conhecem, o grande matemático, muito conhecido, mas que não ficava só em matemática e ciências. Ele tinha uma escola, seria uma escola, não, era um grupo de pessoas que com ele, como é que a gente fala? Oi? Os discípulos dele, né? Que ali estudavam, não estudavam só ciências, eles estudavam de tudo, inclusive o percurso do próprio ser. A alma humana foi estudada por Pitágoras. E eles eram vegetarianos, eles preservavam qualquer tipo de animal, tinham assim um zelo, porque tudo para eles era vida, porque eles aceitavam realmente esse evoluir do ser. Então, aquele animal que eu piso hoje, eu estou pisando no irmão inferior. Ele já acreditava nesse pensamento. E a reencarnação também foi chamada por ele de paligenesia. Pali, uma palavra grega que vem de novo. E genesi, de nascimento. Essa letra não ficou boa. De nascimento. Uma doutrina. Ele tinha uma doutrina para os iniciados também, porque Pitágoras
todo o estudo dele se iniciou aonde? No Egito, com a doutrina secreta. E ele levou para a Grécia. Então ele tinha o juramento de não passar para ninguém, apenas para os seus iniciados. Então ele tinha uma doutrina para os iniciados e tinha uma doutrina para o povo. Aí é que entra Sócrates, que veio logo após e não aderiu. Ele preferiu realmente divulgar tudo. E um outro discípulo dele é Platão. Ele adota Platão, Aristóteles também. Sócrates, Platão, Aristóteles. São grandes discípulos dele. E o Platão, também discípulo de Sócrates, entrou também para o Egito, para a doutrina secreta, esteve no Egito, estudou, e ele adota a ideia pitagórica da paligenesia, baseando-se em... Então, Platão, para adotar essa ideia, ele se baseou em 2 princípios, que está nos seus livros, nos seus discursos. Primeiro, que na natureza a morte sucede à vida. E sendo assim, é lógico admitir que a vida sucede à morte, porque nada pode nascer do nada. E se os seres que vemos os seres que vemos morrer, que morrem, aí está escrito errado, não devessem mais voltar à Terra, tudo acabaria por se absorver na morte. Então, olha que interessante, ele nos coloca que como a morte sucede à vida, a vida deveria suceder à morte também. A vida deveria vir após a morte também. Porque nada vem do nada. Se bem que o nada nem existe, porque ninguém provou ainda a existência do nada. Então, nada vem do nada. E se esses seres que nós estamos vendo morrer, né? Morre 1000 por ano, 2000, sei lá quantos por ano, morrem, vão para o nada. Morrem e vão para o nada. Alguma coisa vai acabar aí. Se a gente vem e vai para o nada, alguma coisa está acabando. Como que todos os elementos da natureza passam por esse processo de transformação, nada se acaba. A madeira, como o Vicente explicou semana passada, que deteriora, ela vai para algum lugar, ela não vai para o nada. Quando a gente queima a madeira, o que acontece com ela? Ela se transforma em elementos, ou, né? Vai se transformando. Ela não vai para o nada. Por quê? O que tem de mais perfeito, no sentido assim, de conhecimento, de capacidade, que é o espírito humano. Porque ele estaria, então, predestinado ao nada. Se as coisas mais simples se transformam, por que o espírito não? Que é o que tem de maior na face da Terra, em termos de evolução de capacidade. Porque só ele estaria destinado ao nada. Esse é o pensamento. Não teria justificativa. E o grande filósofo baseia-se nas reminiscências, porque, segundo ele, aprender é recordar. Ora, se nossa alma se lembra de já haver vivido antes de descer ao corpo, por que não acreditar que, em o deixando, poderá ela animar sucessivamente muitos outros? Se, como ele diz, aprender e recordar, se não se uma criança ela está recordando algo, de onde que ela está recordando isso? De onde vem essa lembrança? Então, isso significa que ela poderá ter animado sucessivos corpos. Se nós estamos recordando de onde? Por quê? Tem que haver uma resposta. E nós chegamos na escola neoplatônica de Alexandria. A escola neoplatônica, ela é uma escola que vai ensinar o pensamento de Platão, mas com algumas mistificações. É uma doutrina. E nós vamos ver que nela, ela ensina reencarnação e evolução progressiva. E nós vamos ter em Plotino, que foi o primeiro, considerado o primeiro deles,
dessa escola, fundador dela, ele diz o seguinte: é dogma de toda a antiguidade e universalmente ensinada que, se a alma comete faltas, é condenada a elas, recebendo punições em infernos tenebrosos, depois é obrigada a passar a outro corpo para recomeçar suas provas. Então, esse filósofo nos diz que é coisa da antiguidade realmente, é coisa antiga acreditar na reencarnação, que a alma que comete faltas vai ter que fazer o quê? Que expiá-las, se corrigir aqui. Mas Plotino não escreveu nada não, todo o pensamento dele foi escrito por Porfírio, que é um discípulo dele. E Porfírio, ele não crê, acrescenta em seu trabalho, que ele não crê na metempsicose, ainda mesmo como punição das almas perversas. E segundo ele, a reencarnação só se opera no gênero humano. A reencarnação só, aconteceria no gênero humano. E depois a gente vai encontrar o Jâmblico, e ele diz o seguinte: a justiça de Deus não é a justiça dos homens. O homem define a justiça sob o ponto de vista de sua vida atual, de seu estado presente. Deus a define relativamente às nossas existências sucessivas e à universalidade de nossas vidas. Assim, as penas que nos afligem são, muitas vezes, castigo de um pecado de que a alma se tornou culpada em vidas anteriores. Algumas vezes, Deus nos oculta a razão delas. Não devemos, porém, deixar de atribuí-los à sua justiça. Então, esse filósofo já nos coloca do resgate, que mesmo processo nós estamos falando desde o princípio que todas as filosofias acreditam. E a escola neoplatônica de Alexandria também vem nos trazer ela, ainda nos lembrando dessa justiça divina, importantíssima. Em vez da gente ficar culpando, igual você a gente perguntou semana passada, por que uns nascem assim, por que outros nascem assado? Por que uns tão ricos, outros tão pobres? A justiça. E a gente chega na Gália. A Gália é a França, a região da França. Ali nós vamos encontrar os truítas. Sua doutrina conforma-se com a doutrina secreta do Oriente. Afirmam a existência progressiva da alma. Os truítas, nós vimos, eles acreditavam tanto na reencarnação, mas tanto, a tal ponto, que eles emprestavam dinheiro. Emprestavam o dinheiro no sentido dos seus objetos pessoais, o seu ouro, suas pedras preciosas, para ser pago em outra vida. Eu vou te emprestar, quando a gente se encontrar novamente, você me paga. Quer dizer, vai pagar em outra vida, de tão confiantes que eles eram na reencarnação. Não vale chamar eles de bobo. Isso não acontece no Brasil. Mas é por isso que as pessoas não pagam aqui no Brasil. Porque eles acreditam tanto na reencarnação que eles vão pagar na próxima. Eles não falaram que não vão pagar, não. Eles falaram que deve, mas paga quando puder, na próxima. E no livro chamado Cântico de Barbo, está escrito o seguinte: existindo desde toda a antiguidade, no meio dos vastos oceanos, não nasci de um pai e de uma mãe, mas das formas elementares da natureza, dos ramos da betula, do fruto das florestas, das flores da montanha. Brinquei à noite, dormi na aurora. Fui víbora do lago, águia nas nuvens, lince nas selvas. Depois, eleito por Crion, que é o Espírito Divino, pelo sábio dos sábios, adquiri a imortalidade. Bastante tempo decorreu e depois fui pastor. Vaguei longamente pela terra antes de me tornar hábil na ciência. Vivi em 100 mundos, agitei-me em 100 círculos. Olha que coisa linda. Fala de toda a evolução nossa, de todo o processo de desenvolvimento da alma. Vai lá no principinho inteligente, vem e chega em nós, na razão, hábil nas ciências.
Vivi 100 mundos, agitei-me em 100 círculos. Círculos seriam as vidas. Agitou-se, lutou para atingir o que ele chegou a ser. E chegamos no judaísmo. Judaísmo que nos interessa também muito, porque está muito ligado ao grande livro, que é a Bíblia. No judaísmo, nós vamos ter Moisés, o primeiro líder do judaísmo. É o primeiro líder, foi quem tirou o povo de Israel do cativeiro, atravessou o deserto, e lá no deserto ele recebeu os 10 mandamentos. Mas nesse período todinho de travessia, de condução desse povo, ele teve que ser profeta, o místico, o legislador, juiz, e coube criar uma legislação sábia, onde reuniu sobre uma só organização social muitas tribos antagônicas. Olha só, gente, ele pegou várias tribos que brigavam entre si e teve que colocá-las todas juntas, formando um único povo, seguindo a mesma lei. Às vezes a gente fala, Moisés era muito rígido, mas como dominar as pessoas ainda sem grande capacidade de discernimento e em guerra entre elas, unir em um só povo? Ele tinha que ser severo. E ele também utilizava a doutrina secreta. Para o povo, era divulgado determinados conhecimentos. Mas para aqueles que estavam junto a ele, governando aquele povo, havia doutrina secreta. E com ele nasceu algo muito importante, que foi a religião monoteísta. Por quê? Porque todas as religiões passadas, como nós vimos, elas desfiguraram em muitos deuses. Osíris e Íris do Egito, por exemplo, eram símbolos alegóricos. Íris era a deusa da natureza, responsável pela natureza, e Osíris era o deus, né? A luz, o sol. E deles nasceram várias outras entidades. Isso era para quê? Era uma forma de dominar o povo. Tinha que fazer alguma coisa brilhar para o povo. E foi assim. Mas na doutrina secreta deles havia um único Deus. Mas aqui no judaísmo, com Moisés, vai surgir para todo o povo um único Deus. Isso que nós não podemos, às vezes, confundir, que nós acreditamos, o Deus único veio com Moisés. Então, ninguém para trás sabia? Não, para trás se sabia sim. Mas só que para o povo, não. Para o povo existiam vários. Na Grécia, que é a quantidade de deuses, em Roma, outros milhares de deuses. Mas para o povo, o primeiro povo que teve essa noção concreta, foram eles, os judeus, do Deus único, que foi divulgado a todos, foi partilhado com todos, esse Deus único. Esse daqui, essa figura aí, gente, é o Muro das Lamentações, que os judeus vão chorar, quer dizer, é os destroços de um templo judaico, aonde eles vão chorar realmente essa dispersão da raça deles, as suas dores de não ter a terra, de não ter a unidade, em sentido de comunidade, né? Então, aí nesse muro eles vão se lamentar realmente isso. É isso que eles lamentam nesse muro, não são as dores só da vida, não. Eles lamentam muito isso. E o Velho Testamento vai contar exatamente a história desse povo. O Velho Testamento ele vem relatar como foi a vida do povo hebreu. Como todas as escrituras religiosas, tem um sentido esotérico que está na Cabala. Cabala é o grande livro deles, que significa receber. Cabala, a palavra, seu nome é receber. Sua origem foi totalmente desconhecida. Mas diferentes obras, aí não dá nem para me ler, que constitui a Cabala, daqui? É mesmo, inteligentemente. A Cabala, encontramos o mesmo ensino secreto reservado aos iniciados. Então, na Cabala, nós vamos encontrar esse ensino secreto.
Alguns estudiosos dizem que a Cabala foi recebida por Moisés. A Cabala vem lá de Moisés, ele que recebeu. Outros dizem que não imaginam de onde ela surgiu. Mas o que nós sabemos é que Simão ben Yochai, em 121, escreveu um livro chamado Zoroar. Esse livro também vai conter todos os preceitos cabalísticos. E ele foi, juntamente com a Cabala, traduzido em 1280. Em 1280 é que ele foi todo reunido por um outro rabino, que foi compilado a Cabala. Mas é na Cabala que nós vamos ver todo o ensino do judaísmo, vai estar contido nesse livro. O secreto, porque o não secreto está aí no Velho Testamento, que fala a história de todo o povo hebreu. Mas é justamente no Novo Testamento é que nós vamos encontrar os pontos mais fortes. No Velho Testamento, a gente poderia citar um dos mandamentos, quando Moisés fala ao povo que os erros seriam corrigidos na terceira ou quarta geração. Que muitos acreditaram que seria, os filhos pagariam pelos erros dos pais, dos avós, dos bisavós, que seriam pagos. Mas não, o que queria dizer é que esses erros seriam, né? A gente estaria aqui novamente quando? Na posição de netos, de filhos, de bisnetos. De quem? De nós mesmos. Quer dizer, ontem eu dei origem a um filho e nasço futuramente como seu neto para resgatar o que eu fiz. Está em Êxodo essa passagem. Mas no Novo Testamento nós vamos encontrar, eu citei 3 pontos aqui que realmente vão nos falar da reencarnação como uma crença do judaísmo. Não com Jesus falando que ela existia, não, mas como uma crença já do judaísmo. Uma delas é, Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Quando eles pararam de pensar, então era João Batista, Elias era João Batista. Então, como que alguém pode falar a outro? Ele veio e vocês não reconheceram? Se não fosse algo de conhecimento deles, da possibilidade de Elias voltar. Eles esperavam a volta de Elias. E quando Jesus falou que falou sobre que ele já havia visto e teriam feito tudo para ele contra, que eles falaram, então era João Batista? Porque a concepção já existia neles. Depois ele falou, não foi este homem quem pecou, nem seus pais, mas é para que as obras de Deus se manifestem dele. Não foi este homem quem pecou, nem seus pais, mas é para que as obras de Deus se manifestem nele. Não foi eu que pequei, que cometi o erro, nem foram os meus pais, mas eu estou resgatando o que eu fiz. Não foi essa persona que cometeu o erro, foi outra persona. Fui eu quando estava em outro corpo, que cometi o erro. Então, não foi essa persona agora que cometeu. Nem meus pais, foram outros. E depois ele coloca, como pode um homem nascer sendo velho? Isso é um diálogo entre Jesus e um... E um quê, gente? Não, perguntei o que ele era. Não é sacerdote que se fala, não. É um doutor da lei. Doutor da lei era quem? Era quem conhecia a doutrina secreta dos judeus. Quem tinha o conhecimento, o estudo secreto dos... Quem conhecia os livros, a Cabala.
Então ele perguntou para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no seio de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vos maravilheis de vos dizer que é necessário nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz. Mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. E Nicodemos falou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: como? Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Por quê? Você é mestre, você conhece a doutrina secreta, você estudou e não sabe isso? Mesma coisa de chegarmos aqui e perguntarmos: ah, vocês são espíritas? Somos. Quem codificou a doutrina? Não sei. Como você, espírito, não sabe quem codificou a doutrina? É a mesma coisa. Então, aí o Novo Testamento, que são os evangelhos, veio comprovar o quê? Que no judaísmo já tinha o conhecimento da reencarnação. Aí nós vamos encontrar, é um texto, nós vamos encontrar a prova dessa reencarnação. E Filo é 20 anos, antes de Cristo, e 30 depois de Cristo. Era um filósofo judeu e recebeu o nome de primeiro teólogo. Ele foi considerado o primeiro teólogo. E num dos seus escritos a gente encontra que o espaço está repleto de almas. As que mais próximos se encontram da Terra descem para se ligar a corpos mortais e retornam em outros corpos, desejando viver neles. O grupo de almas sem corpo é distribuído em várias ordens. A lei para algumas delas é entrar em corpos mortais e, depois de certos períodos prescritos, tornarem-se livres. As que possuem estrutura mais divina, porém, são absolvidas de todos os vínculos locais com a terra. Algumas almas escolhem o confinamento nos corpos mortais porque são terrenas e corporeamente inclinadas. Então, isso aqui é de um filósofo judeu. Então, isso está nos indicando que a crença na reencarnação. Ele fala que mais próximo da Terra, proximidade aí não é de distância, mas é de igualdade de condições. Deveria reentrar. E alguns ainda escolhem. Por quê? Porque estão, em confinamento em corpos mortais, porque são terrenas e corporalmente inclinadas. Ainda tem muita coisa ainda. As nossas inclinações ainda, nós estamos muito ligados aqui. E um outro mestre também, um outro rabino, chamado Manassés ben Israel, ele escreve o seguinte: a crença ou a doutrina da reencarnação, da transmigração das almas, é firme e inflexível dogma, aceito por toda a Assembleia da nossa Igreja. Infalível dogma, aceito por toda a Assembleia de nossa Igreja. Unanimemente, de forma que nada existe que ouse negar isso. Na verdade, por aqui é mais fácil. Na verdade, há um grande número de sábios em Israel que adere a essa doutrina, fazendo dela um dogma, um ponto fundamental da nossa religião. Estamos, portanto, no dever estrito de obedecer e aceitar esse dogma com aclamação, pois a verdade dele foi demonstrada incontestavelmente pelo Zoroar e por todos os livros cabalistas. Então, esse filósofo aqui, ele é novo, um estudioso novo, não é da época lá de Cristo, ele mais ou menos 1400, mais ou menos, que ele vem e fala isso, quer dizer, não tem como não aceitar no judaísmo, está nos livros deles, que é o Zoroar, e nos cabalistas, que vem da Cabala.
que é Cabala, é uma reunião de livros, né, dos judeus. Mas tem um ponto nisso tudo que leva muitas pessoas a negarem a reencarnação, que é: eu não lembro. Eu não lembro. Não lembro de ter vivido de novo. Eu não lembro de outra vida. Como é que pode isso? E tem uma colocação que é, inclusive, de um judeu, do Nazareno, de Solem Ash, que ele coloca o seguinte: não o poder de lembrar, mas seu oposto, o poder de esquecer. É uma condição necessária para a nossa existência. Se a tradição da transmigração é verdadeira, então as almas, entre sua mudança de corpos, devem atravessar o mar do esquecimento. Segundo o ponto de vista judaico, fazemos a transição sob o comando do anjo do esquecimento. Acontece, porém, que muitas vezes o próprio anjo do esquecimento esquece de remover de nossa memória os registros de um mundo anterior, e nossos sentidos são perseguidos por algumas e fragmentadas recordações de uma vida. Elas vagueiam como nuvens, esgarçadas sobre as colinas e vales da mente, e se entretecem com os incidentes da existência atual. Afirmam-se, vestem-se de realidade sob a forma de pesadelos que nos visitam em nossos leitos. Ele aí defende o porquê não devemos lembrar. O porquê não nos é importante lembrar. O que realmente, nas formas alegóricas do judaísmo, eles falam que há um anjo, chamado anjo do esquecimento, que faz essa travessia, como se atravessássemos o mar. E lá do outro lado, a gente renasce sem se lembrar. Mas a vantagem disso tudo, desse poder do esquecimento, é que vai nos capacitar a essa existência. Nós já paramos e pensamos como seria difícil para nós, hoje, lembrarmos de todas as nossas existências? De tudo que nós fizemos? Porque geralmente quando a gente olha para trás, a gente lembra muito as dores que os outros fizeram a gente sentir e as alegrias que nós demos para os outros. Será que seria fácil nos lembrarmos das dores que nós fizemos aos outros? E das alegrias que nos fizeram? A gente não conseguiria. Iria contra a nossa natureza. Consequentemente, a gente viveria ainda de cara virada um para o outro. Porque seria muito difícil reconhecer os nossos erros diante ainda dessa inferioridade que nós vivemos. E hoje nós vamos ficar por aqui. Quase 9h30. Semana que vem, nós vamos passar, né, olhando a reencarnação através da história. Mas para que a gente não perca todo o trabalho que nós iniciamos semana passada, nós vamos dar uma passada pela história até os Romanos, onde nós paramos. Só para ficar uma coisa bem clara. Nós vimos semana passada que a ideia da reencarnação já existia na pré-história, baseado nos fósseis encontrados, na posição que esses fósseis estavam, no momento, no seu enterro, né, na hora que ele foi enterrado. Isso aí são duas gravuras, uma mais antiga, né, e essa já o homem já da caverna, já lutando pela sua sobrevivência. Depois, nós vimos sobre a Índia, onde nós vamos encontrar os Vedas, que foi realmente o livro mais antigo, que nós vamos encontrar toda essa história da religião, do pensamento religioso, filosófico do homem. É o início desse pensamento. Então, nós vamos encontrar o quê? A ideia da reencarnação, a ideia da lei de causa e efeito. Nós vamos encontrar primeiro nos Vedas. Depois nós vamos passar para o hinduísmo, aonde nós vamos encontrar já Krishna, né, o primeiro reformulador, nos trazendo o quê?
duas doutrinas diferenciadas, uma secreta, para ser dado para alguns, e outra realmente vulgarizada, quer dizer, para o povo, para amedrontar, e onde vai nascer uma série de superstições, uma série de coisas que não faziam parte do conhecimento da época, mas servia apenas para dominar. E o hinduísmo, também chamado de brahmanês, ele nos traz, é o lugar onde nós vamos encontrar pela primeira vez inscrito sobre a evolução mônada, né? Que é esse princípio de Deus nos seres a evoluir, que ele chama de ego no ser humano. E a lei do karma, a lei de ação e reação, né? Não karma, sou obrigada a passar. Não, mas a lei do karma mesmo. É o termo usado lá no Oriente para a lei de ação e reação. Não como uma obrigatoriedade, mas com uma finalidade de desenvolvimento, já que eles acreditavam na evolução mônada. Quer dizer, o ser passaria por vários estágios até chegar. Depois nós vamos ver o jainismo. Isso aí é um templo. A própria foto é muito embaçada. Isso é um templo lá do jainismo. O jainismo vai ser o quê? Uma reformulação do próprio hinduísmo, mas também com a filosofia da reencarnação, reencarnacionista, de lei de causa e efeito. Opa, passou uma. Vou ter que voltar aqui. Eu volto aqui, ó. Nós vamos ver o budismo, que teve também início na Índia, 600 anos antes de Cristo. O budismo veio o quê? Veio reformular também o hinduísmo, que já estava muito cheio de castas, muito cheio de superstições, de fantasias. E Buda vai reformular e trazer novamente a ideia reencarnacionista, a ideia das várias existências do homem. Aqui nós temos também um tibetano budista, porque o budismo foi levado a outras regiões, porque o próprio Buda teve que se afastar da Índia. Os budistas tiveram que fugir da Índia, porque eles foram rejeitados. E nós vamos encontrar no Tibete, isso é um templo do budista do Tibete. A gente vê assim que é bem colorido, está muito longe do que Buda tinha pregado na época. A gente vê assim, é um templo super colorido, cheio de coisas, né? E Buda adotava algo assim bem simples, bem natural. E ali ele está justamente pegando escritos para ser estudados. Aí nós chegamos no Egito. O Egito, com toda a sua doutrina baseada em Hermes Trismegisto, que é considerado filósofo do Egito. Vai ser encontrado também, como nós vimos, em Roma, como Mercúrio, vai ser encontrado também na Grécia, com outro nome. E as doutrinas herméticas vão ser baseadas justamente em Hermes, porque tudo que ele escrevia era em forma de símbolos e de forma bem trabalhada, que a pessoa tinha que ter um certo estudo para compreender. Então, o hermético vem disso, doutrinas ocultas, herméticas. E aqui, mais que nunca, a doutrina secreta está presente. Quem divulgar o que foi ensinado, morre. Realmente havia o juramento de toda essa doutrina. E Hermes é considerado o escritor do Livro dos Mortos, que vai falar justamente, né, dessa reencarnação e dessa pluralidade das existências, como que seria esse processo. Depois nós fomos para a Grécia, que a Grécia trouxe do Egito toda essa doutrina através de Pitágoras, que foi o grande filósofo que introduziu na Grécia essa doutrina hermética. Também fez o juramento, apenas passava para os iniciados. E junto com Pitágoras nós vamos ver Sócrates, que não quis realmente adotar, entrar, estudar no Egito, pertencer, porque ele queria realmente divulgar. Mas tivemos Platão e Aristóteles também, que levou essa doutrina da reencarnação para essa época. E depois nós vimos o judaísmo, iniciando lá com Moisés. A grande importância do judaísmo é que ele já começou a divulgar, popularizar a ideia do Deus único,
que ela já existia, mas ela começa a ser popularizada com Moisés. O povo todo passou a acreditar e saber. E nós vamos encontrar no judaísmo toda uma ideia reencarnacionista. Não só, como nós vimos no Antigo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento. Quando se fala de Elias, por que um povo ia perguntar assim, Elias voltou? Se ele estava morto, se não acreditasse na reencarnação. Então nós vamos ver várias passagens no Novo Testamento que vai comprovar que eles realmente acreditavam. Isso aqui é uma cabala, que a cabala é o livro onde vai estar todos os ensinamentos do judaísmo. E aqui é um rabino passando para um iniciado, no caso aí também foi velada a partir do final logo início da nova era, dos tempos modernos, realmente ficou totalmente velada, quer dizer, escondida a doutrina da reencarnação dentro do judaísmo. E só no final do século XIX que ela vai reaparecer e os judeus começam realmente a reestudá-la, essa doutrina. Então, foi isso que nós pegamos semana passada. Semana passada nós viemos até aqui, até os judeus, que é um povo muito importante, baseado que nós estudamos o Novo Testamento, que Jesus veio não para desfazer tudo que Moisés tinha feito, mas sim para esclarecer, para tirar o quê? O que estava velado, escondido. Mas antes da gente chegar em Jesus, nós temos que passar para um povo muito importante, que são os romanos. Os romanos adotaram toda essa doutrina também, levada da Grécia para Roma através de Virgílio. Virgílio introduziu em Roma toda essa filosofia. E a gente pode ter certeza disso quando em um dos seus escritos a gente encontra ele falando que todas essas almas, depois de haverem durante milhares de anos girado em torno dessa existência, são chamadas por Deus em grandes enxames para o rio Ledes, a fim de que, privadas da lembrança, revejam os lugares superiores e convexo e comecem a querer voltar ao corpo. Então, olha, ele colocava que os espíritos, sendo levados a esse rio, que seria o rio do esquecimento, sendo levados para esse rio e tendo a visão do que seria um lugar bom, do que seria a felicidade plena, ela sentisse realmente o desejo de ir ao corpo, de reencarnar para atingir aquele objetivo. Então elas eram levadas. Então a gente vai ver que aí vai aparecer. Mas a gente não pode esquecer que o Império Romano, ele cresceu enormemente. Ele ganhou em extensão. E com isso ele começou a impor o quê? Impor a sua religião, sua língua pátria. Na época não existia o nome de pátria, a concepção pátria, mas os seus costumes, os seus hábitos, começou a introduzir nos outros povos. E conseguiu quase uma unificação de todo o território da época, conhecido na época, que havia uma população conhecida das civilizações. Então esse império, tudo isso aqui é Império Romano, você vê assim, ó, a Europa está toda tomada, parte da África, da Ásia, toda foi tomada pelos romanos. Então, assim, o império crescia muito, mas, por outro lado, eles não conseguiam dominar o que o povo trazia, o povo dominado trazia dentro dele. E a gente não pode se esquecer que em todos os tempos da humanidade, os povos têm uma tendência a dominar falando sobre religião, pegar a religião não com o conceito de crescimento do povo, mas com o conceito de domínio do povo, como se a voz de Deus fosse eles. Então eles passaram a dominar. E esse domínio gerou o quê? Gerou uma Índia adormecida. Nessa época, a pressão foi tão grande que todos aqueles conceitos das doutrinas
dos hindus, do brahmanês, do budismo já, elas ficam adormecidas. Porque a imposição era muito grande, porque ou a pessoa aceitava a crença do invasor, ou ela morria. Atualmente nós estamos vendo uma série que está passando na televisão, a Muralha, como que era imposto ao judeu aceitar o cristianismo. Quem não é cristão é condenado. E nessa época, isso não foi só na época da Inquisição. Isso vem com o ser humano. Quem não aceita o que eu acho certo, morre, sai, vai ser excluído. E isso aconteceu. Consequentemente, os santuários egípcios ficaram também apagados. O medo tomou conta. A Grécia, dominada pelos retóricos e sofistas, insulta os sábios, prescreve os filósofos. Sofistas vem de sofismo. Né? É pessoa que argumenta, né? Falsamente, que impõe um raciocínio falso intencionalmente nas pessoas. E os retóricos são aquelas pessoas, né, que discursam, mas de maneira baixa, rude, vulgar. E foi dessa forma que eles fizeram com que os sábios e os filósofos realmente fossem rebaixados em sua posição, divulgando ideias falsas e dominando através disso. Com isso, surgiu a superstição e a idolatria, que invadiu totalmente os templos de todo aquele povo na época do Império Romano, que foi invadido, que foi submetido. Então, toda aquela doutrina, todo aquele pensamento que os povos tinham, foi apagado. Foi adormecido. Os povos mais fortes absorvem os mais fracos, impõem seu idioma, seus costumes, seus cultos, sua religião. E foi isso que aconteceu. Eles ficaram apagados, mas só que Roma, ela impõe seu domínio e seus deuses a todos os povos do mundo. Quem não crê, morre. O politeísmo avança, chegando quase a ser a religião universal. Porque não tinha interesse, de forma alguma, num povo que está dominando, falar que ele vai conseguir a felicidade por ele mesmo. Que ele é responsável pelos próprios atos, ele é responsável pela própria felicidade, pelas próprias angústias. Para submeter alguém, a gente tem que ser o dono da felicidade dela. Porque senão ela não se submete. Ela vai procurar o próprio caminho. E quando Roma impôs, ou você crê em mim, você morre, o que aconteceu? O politeísmo vai avançar, porque eles espalharam uma grande soma de deuses, porque é o Deus disso, o Deus daquilo, e o povo aceitava, era uma forma de dominar. E o povo aceitou isso. Mas o que acontece com tudo isso? Mesmo sendo alguma coisa imposta, todos esses povos, eles foram infiltrando em Roma. Eles foram infiltrando e levando os seus costumes. Mas quem infiltrava em Roma? Era aquele exército que via combater. Eram os revoltosos, eram os latinos que estavam ali espalhados. Que vinham trazendo, eram aqueles libertos, aqueles gregos que foram escravizados. E de repente se sentiram libertos, ou se fizeram libertos, que foram invadindo Roma. E todos os costumes foram sendo misturados, sabe? Misturou o pensamento de um com o pensamento do outro, e as coisas perdeu em organização. Quanto mais o império crescia, ele perdia em termos de pensamento organizacional, em termos de filosofia, em termos assim, de controle do moral. E com isso a cidade eterna dos Césares corrompe-se, entregando-se aos prazeres da carne. Aí houve a corrupção do império. E é justamente nesse estado de coisas, quando realmente estava tudo desordenado, o Império Romano era uma orgia, o controle estava sendo perdido, mandava era força, tinha que dominar pela força, pelo medo.
o que acontece? Surge Jesus. Vem um Jesus que o ensino oculto tornava-se acessível a todos. A mensagem de Jesus é levar o ensino que tinha sido encoberto por tudo isso, por esse tempo, a todos. Não mais o ensino secreto, não mais a doutrina secreta, mas que ela fosse divulgada a todos. Quando Jesus fala, levai o reino dos céus aos simples. Levai o evangelho aos mais simples, a boa nova, a mensagem aos simples. Era de pegar toda essa doutrina e divulgar, e tornar conhecida por todos, para que todos se responsabilizassem por si mesmo. E todos escolhessem o próprio caminho. E Jesus, ele prega o evangelho do reino dos céus aos simples. Ele nos fala sobre a reencarnação claramente, quando ele fala ao paralítico de Betsaida, né? Que ele diz, eis que já está ação, não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Faltou não aqui na frase inicial. Para que não te suceda coisa pior. Então, olha o que ele fala. Ele curou o paralítico. Depois ele falou com ele, não peques mais. Quer dizer, você é responsável por você. Para que não te aconteça coisa pior. Então, ele já coloca que cada um é responsável por si. Depois ele coloca, em João, capítulo 3, versículos de 3 a 6, ele coloca, em verdade, se o homem não renascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Não vos admireis do que vos digo, pois é necessário nascerdes de novo. É bem clara essa passagem. É bem clara. É necessário que a gente nasça de novo. É necessário. Então, ele traz de uma forma simples para todo mundo que tinha sido passado através das doutrinas herméticas, das doutrinas fechadas. Então, Jesus está nos trazendo, novamente, o pensamento da reencarnação, da comunicabilidade, da lei de causa e efeito. Ele nos traz tudo isso em seu evangelho. E nós vamos ter... Gente, esses slides não estão bons, porque eles foram refeitos desses. E esse daí nem é azul mais no original, porque nem eu enxergo. E nós vamos ver aqui Orígenes, que é um dos padres da igreja primitiva. Ele aparece no século II, foi um grande filósofo, e ele estabeleceu em suas obras que a desigualdade dos seres é consequência dos seus méritos diversos. Então, esse pai, chamado o pai da igreja primitiva, no segundo século, ele deixou muitos escritos, ele é um grande filósofo, muito estudado, ele deixou muitos escritos nos falando sobre a reencarnação. Nos falando realmente que aquele cristão primitivo vivenciava isso. Deixa eu ver se tem mais alguma passagem que não ficou gravada. Tem. Em Paulo, quando ele vai nos falar sobre essa passagem de Paulo, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E esse padre Orígenes, ele fala, isso sugere nossa pré-existência antes mesmo de existir o mundo. Então, o Orígenes já nos coloca a interpretação dessa passagem. Quer dizer, como que Paulo falaria isso se a gente não existisse antes? Como que a gente seria preparado? Então, Orígenes, nas passagens, depois ele coloca, Deus dá livre-arbítrio aos espíritos, que não empregando para o bem, descem para estados inferiores, cada qual segundo a causa de sua própria queda. Lei de ação e reação. Bem clara, ele nos deixa isso.
aqui já não tem nem escrito mais. Esse quadro aqui seria a representação do Concílio de Constantinopla, aonde os responsáveis pela igreja realmente destituiu a reencarnação. Foi proibido a reencarnação, como foi proibido uma série de outras coisas. Realmente as coisas passam a ser impostas pela força. Quem se dizer adepto abertamente, morre. E é nessa fase que vai voltar as doutrinas herméticas, fechadas, ocultas. Nada pode ser dito. Tudo tem que ficar escondido. Justamente a partir daí. E depois, semana passada, nós vimos um pouco das escolas de Alexandria, com alguns pensadores. Ela vai surgir trazendo o quê? As ideias de Platão, de Pitágoras, de Aristóteles, mais a Cabala e um pouco do cristianismo. E vamos encontrar grandes filósofos e grandes pensadores nas escolas de Alexandria. Eu falei alguns pensamentos deles semana passada. Isso aqui é um templo do islamismo. O islamismo ele vai surgir 622 anos depois de Cristo. O que vem a ser islamismo? O islamismo, também chamado, conhecido como maometismo, foi fundado por quem? Por Maomé. Maomé, ele nasceu em Meca, na Arábia Central, e realmente ele não concordava com certas superstições que já haviam sido introduzidas no judaísmo, que já não comportava o desenvolvimento da civilização, já não comportava aqueles pensamentos. E ele realmente, aquilo não lhe agradava de forma alguma. Mas até então Maomé não estava pensando em reformular nada. Só que ele tinha algumas visões e escutava determinadas coisas. Eles falavam que Maomé tinha momentos místicos. E nesses momentos místicos, ele realmente escutava uma voz e via um ser que lhe falava: Maomé, reformula essa doutrina. Mas ele não dava ouvido para aquilo, não. Ele achava aquilo um absurdo e ele era um comerciante, andava pelo mundo e nessas ele começou a reparar o seu povo, a observar como que esse povo vive, o que ele pensa, o que ele está fazendo. E foi numa dessas andanças em Jordão é que ele encontra um mestre e que ele vai estudar com ele. E esse mestre vai passar para ele toda a doutrina judaica que está na Cabala e outras doutrinas também. O que é que ele faz? Mesmo assim, ele, não vou continuar na observação. Aos 25 anos, quando ele está em Meca, ele conhece uma viúva rica e se casa com ela. Consequentemente, seu prestígio aumenta, mas aumenta muito. E ele continua tendo, os momentos místicos dele. E pelo estudo que ele havia feito, ele começa a achar que era o anjo Gabriel. Não, isso é o anjo Gabriel que está realmente me solicitando que conduza. Eu sou o novo responsável, pastor, que vou levar o meu povo. E realmente começa a reformular essa doutrina, a religião dele, que é o judaísmo. Ele começa a reformular o judaísmo, a pregar coisas novas. O povo de Meca, a princípio, aceita, mas os conterrâneos dele, com o tempo, começam a não gostar muito da ideia. E o que faz com ele? A pressão foi tão grande que ele se viu obrigado a se exilar em outra cidade. E ele sai para outra cidade. A cidade que ele vai chama... Deixa eu ver se eu consigo achar o nome dela, que agora eu esqueci. Aí eu vou lembrar. E ele retorna, vai para essa cidade e chega lá nessa cidade.
ele continua sua pregação a fundar essa nova doutrina, isso em 622. Ele começa a fundar essa nova doutrina, e nesse caso, quem não aceita, os judeus que não aceitam a doutrina dele, que vão contra ele, é que são expulsos da cidade. Ele expulsa da cidade. E ali ele fortalece aquela doutrina e volta a Meca. Ele retorna para Meca, daí já é mais aceito, e ele vem a morrer em 632. Mas essa doutrina dele, o islamismo, é baseada em quê? É baseada na Cabala e baseada no cristianismo. Ele já conhecia a doutrina cristã, 622 depois de Cristo. Ele agrupa essas duas doutrinas. Isso aqui é a cidade de Meca, aonde os adeptos do islamismo devem ir pelo menos uma vez na vida. Tem o dia lá sagrado que eles vão. O livro sagrado deles chama Corão, Alcorão, pode ser Alcorão ou Corão. As duas palavras são aceitas. Onde está escrito que tudo que Maomé escreveu ou ditou foi colocado nesse livro, que é o livro sagrado deles.